Oséias, capítulo 4, do versículo 9 ao 11, diz assim: Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. E nós lemos aqui um trecho do profeta Oséias, onde Deus está trazendo julgamento. Deus está descontente com o que estava acontecendo. Ele aqui faz um alerta para o povo, né? Versículo 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Então, o povo e os sacerdotes, os líderes religiosos, podemos dizer os pastores da época. Não era pastor, que era diferente, era igreja, era templo, havia algumas diferenças aí, mas os sacerdotes seriam os líderes religiosos daquela ocasião. Então, tanto o povo quanto os seus líderes religiosos estavam debaixo da mira de Deus, se podemos falar assim. Ele fala, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Ou seja, não parece coisa muito boa. Mas, enfim, duas situações são apresentadas aqui no texto. Uma é a falta de conhecimento. As pessoas não tinham o conhecimento que deveriam ter. Tá? E também o povo estava não só sem conhecimento, mas o povo estava rejeitando o conhecimento que era lhes dado. Porque o sacerdote também, os líderes religiosos, imagina-se que tinham conhecimento, mas estavam rejeitando esse conhecimento. Estavam rejeitando, e consequentemente o povo que seguia, era ensinado, liderado pelos sacerdotes, estava então sem o conhecimento. Então tem o conhecimento que não tinha, eles não sabiam, e tinha o conhecimento que era rejeitado. Ambos trazem destruição. Tanto você não saber, ou você saber, mas não aceitar, você rejeitar. Os dois dão na mesma. Então, temos que evitar isso. Uma coisa é você falhar por não saber. O resultado é o mesmo. Outra coisa é você saber e recusar. Tá? São duas coisas bem diferentes aí, e nós temos que ter cuidado. Mas Deus aqui nos dá, no último versículo, versículo 11, o pequeno versículo, que mostra algumas coisas que fazem a gente não ter conhecimento e rejeitar o conhecimento. Isso pode ser tanto a causa quanto o efeito. E essas coisas tiram o coração. O que é isso, tirar o coração? Não é que fisicamente vai lá arrancar o coração do tórax da gente. Não é isso. Tirar o coração, é tirar o ânimo, tirar a sede de Deus, tirar a vontade de seguir, de conhecer, de aplicar o que Deus fala. Você fica desanimado espiritualmente. Essas coisas que tiram o coração, coisas que afastam as pessoas de Deus, coisas que endurecem o coração. Aí que vem, você não quer saber, e quando sabe, você não vai fazer. E isso causa uma rejeição de Deus. E quando a gente rejeita Deus, seja lá individualmente com pessoas, seja como família, seja como uma nação. Existem nações hoje que rejeitaram Deus. Outras nações estão no processo de rejeitar Deus. Como? Passando leis que proíbem, por exemplo, onde é que foi isso? Parece que foi no estado de Utah, nos Estados Unidos, proibiu a Bíblia, alegando que a Bíblia é um livro de ódio. Um estado e um país, Estados Unidos. No Canadá, que é o país como um todo, a Bíblia é tida como um livro de ódio. As igrejas lá são perseguidas. Não, Canadá, gente, é um país moderno, avançado. Pois é. Na Europa, em muitos lugares, a mesma coisa acontece. São países que rejeitaram. Outros países estão no processo de rejeitar. Mas seja um país, seja um estado, seja uma família, seja uma igreja, seja um indivíduo, isso vai ter repercussões. Então, isso é o que tira, o resultado, que tira o coração da gente. Quando tira o coração, o resultado é essa rejeição de Deus, endurecimento do coração, esse afastamento de Deus. Por quê? Porque foi tirado o coração, nosso ânimo, nossa vontade. Isso eu estou falando, é claro, do versículo 11. A luxúria e o vinho e o mosto
tiram o coração. 3 coisas que tiram o coração. Então, vamos ver cada uma dessas 3 coisas e vamos ver o que elas são e como elas tiram o nosso coração, como elas trazem desânimo, fraqueza, endurecimento do nosso coração. Então, no versículo 11, primeiro item, a luxúria. Tem o vinho e o mosto tiram o coração, mas a luxúria. No dicionário, a palavra luxúria significa comportamento desregrado com relação ao sexo, lascívia ou concupiscência. Concupiscência nem sempre é relacionado ao sexo propriamente dito, mas é um desejo fora da vontade de Deus. Tá? Pode aí incluir vício em drogas, álcool e assim por diante. Tá? Então, qualquer coisa que seja a carne dominando, a carne está em controle. Tá? Então, dentro do contexto aqui, que a gente vê essa definição, também inclui infidelidade conjugal, prostituição, lascívia, etc. Ou seja, qualquer coisa nessa área. E como eu disse, bebedice, drogaria, né? Drogaria é uma farmácia, né? Uso de drogas, tá? E coisas desse tipo. Então, e esse pecado de luxúria, infidelidade, descontrole, é um pecado que Deus julgou o seu povo, o povo de Israel, vez após vez, após vez, após vez no Velho Testamento. Todos os profetas praticamente tratam disso, é tratado na lei, então, em Provérbios também é abrangido. Então é algo que Deus sempre julgou. Por quê? Porque é um problema que o ser humano como um todo, não só o povo judeu. A gente vê na Bíblia isso porque no Velho Testamento o contexto e o foco era o povo judeu. Tá? Então a gente vê que o povo judeu, mas na realidade não é o povo judeu, é todo mundo. Todo mundo. Isso é uma área, tá, que está sempre afligindo a humanidade como um todo. Por que será que nesses últimos dias a coisa fica pior? Sempre existiu, mas fica pior porque hoje em dia nós temos uma certa facilidade, uma divulgação e uma aceitação. Televisão, cinema, internet, então nem se fala. Internet tem em casa, no computador, tem hoje, ainda existe lan house, eu estou falando ainda de, mais ou menos, né? Você vê a idade do pastor quando ele fala de lan house, né? Tu sabe o que é lan house, Emily? Sabe? Existe ainda lan house? Existe, ó, tá vendo? Voz de autoridade, tá? Mas hoje em dia no telefone, celular, crianças têm, jovens têm, todo mundo tem, tá? Então assim, tudo é bombardeado com propaganda, com anúncio que está promovendo isso. A sociedade como um todo tem sido transformada, coisas que não eram aceitas pelo mundo. 20, 30, 40, 50 anos atrás, hoje não só é aceito, é encorajado, aplaudido, elogiado. Então mudou a sociedade, tornando tudo isso muito mais fácil. Agora veja bem, isso sempre aconteceu em todas as civilizações. Na grega, na romana, na Pérsia, da Pérsia, tá? Sempre, Babilônia, sempre houve. No o povo judeu sempre houve. Então não é porque hoje nós temos essas tecnologias e tal e coisa, mas muda. Tanto que na época dos romanos existia isso e não tinha internet, não tinha lan house, não tinha celular, não tinha nada disso, mas existia. Tá? No mundo grego também existia isso. Existia infidelidade, existia homossexualismo, existia pedofilia. De fato, naquela época já eram aceitos. Ué, pastor, igual hoje? Pois é, a história se repete. A Bíblia fala em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. O que é já foi e o que foi vai ser. Tá? Eu estou parafraseando, mas a essência é essa. Tá? Então naquela época não tinha internet, WhatsApp, televisão, cinema, filme, não tinha isso, mas existia essa permissidade que hoje está voltando em voga. Então, isso é algo que afeta a humanidade como um todo. Tá? Quando a cultura, a mídia, a filosofia, a psicologia, a moda, todas defendem, promovem uma vida de luxúria em todos os aspectos. Tá? Propaganda e assim por diante. E muitas vezes os jovens são ensinados e induzirem que isso são coisas normais, recomendáveis. Inclusive, se você não está fazendo, praticando dessas coisas, você que é o biruta, você que é o doente, você que é o estranho. Você não está fumando, não está tomando drogas, você não está namorando, fornicando, não está com. Ah, então você tem um problema. Não, não tem um problema. Mas os jovens são induzidos a isso. Tá? Hoje tem criança com 8, 9, 10, 11, 12 anos namorando, gente. O que uma criança de 8, 9, 10, 11 anos está fazendo namorando, pelo amor de Deus? Mas
A criança pensa, bom, se eu não tiver, tem algo de estranho, porque todo mundo faz. Liga a televisão, lê uma revista, todo mundo está fazendo. Ou seja, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tá? Então, pais, mães, lembre-se, no mundo, na escola, na rodinha de amigos, eles não vão aprender o que é certo. Então tem que ser em casa, tem que ser na igreja. Por isso que é importante ter os filhos na igreja. Por isso que é importante nós termos um ministério para jovens, para crianças. Tá? E porque isso é alguma coisa que o quê? Tira o coração. Muitas vezes a gente vê isso, vê jovens que estão na igreja, tá? Um exemplo, talvez não muito bom, é o Júnior lá atrás, mas os jovens estão na igreja, e muitas vezes você vê assim, você fala, rapaz, isso é um jovem exemplar. Até chegar nos 12, 13, 14, 15, 16 anos, quando começa a ter a exposição, quando muitas vezes o pai ou a mãe, inocentemente, dá-lhe um celular na mão, coloca o Wi-Fi em casa, tem um computador, aí pronto. Começa a ter rodinha de amigos, muitas vezes o que acontece é que a família saia, vive a vida inteira num local, aí sai, se muda para um outro local. Ah, que bênção, a gente conseguiu uma casa ali, maravilhoso. Só que no outro local, ele não tem amizades. As amizades ficam tudo aqui, ó. Aí vai fazer novas amizades. Eu conheço um caso, na Igreja Batista Metropolitana, onde uma mãe saiu, ganhou uma casa, não vou dizer aonde, não vem ao caso, mas foi aqui perto, se moveu com sua família para lá. Não era muito longe, mas não era muito perto. Nova vizinhança, novas amizades, o filho que vinha para nossa igreja, claro, onde foram para nossa igreja, não tinha como, se meteu com novas amizades, moral da história, não prestou as amizades e ele acabou, ó. Aí voltaram, depois que houve essa tragédia lá, o filho morreu, se meteu com voltou para cá. Que foi isso, pastor? Novas amizades. Tá? Esse caso extremado, veio a morrer, tá? Mas às vezes o que acontece quando quando se muda, às vezes muda a escola, muda a rotina, temos que ter muito cuidado, porque o mundo promove esse tipo de luxúria, de envolvimento, esse tipo de coisa. Então, é a chamada modernidade, onde não existe mais vergonha, tudo pode, nada errado, não pode dizer não. Tá? Isso tudo cai debaixo da luxúria. Quer fazer o que quer fazer, não tem regra, não tem limite, não tem nada. Quer, faz. Tá? E isso acorrenta, isso prende, isso tira o coração. E é isso que Deus está falando aqui, que a luxúria tira o coração. E o diabo e esse mundo, eles investem justamente de forma maciça nessa área, para deturpar, normalizar aquilo que a Bíblia fala que é errado. Tá? Então vamos ter muito cuidado com isso. Segunda coisa na lista, a luxúria e o vinho tiram o coração. Bom, aí tem o vinho, que é outra coisa que tira o coração. Não é vinho especificamente, mas sim o álcool. Tá? Não é a bebida vinho, mas qualquer coisa que contenha álcool. Álcool nada mais é do que uma droga. Agora, vinho na Bíblia é uma palavra interessante. Ela nem sempre quer dizer vinho alcoólico. A palavra vinho na Bíblia, como ela é traduzida no português, pode ser o vinho fermentado, portanto alcoolizado, como pode ser o vinho não fermentado, ou seja, o suco da uva. Hoje em dia você pode ir no supermercado comprar uma garrafa, uma garrafinha, enfim. Você pode comprar suco de uva integral. Qual a diferença? Aquele suco de uva, ele é exprimido, é colocado na garrafa, aquela garrafa é esterilizada, fechada a vácuo, ou seja, enquanto não abrir, não fermenta. Enquanto não abrir, não fica alcoólico, se torna um vinho novo, fresco, exprimido e preservado. Tá? Naquela época não tinha isso. Naquela época você exprimia o vinho, a uva, saía o vinho. Você podia tomar ele como suco. Se você não, como eles não tinham como pasteurizar, selar, vácuo, esterilizar, esse tipo de coisa, o que acontecia? Ele naturalmente começava a fermentar. Qual o resultado de fermentação? Um deles é o álcool. Tá? Álcool nada mais é do que o apodrecimento, por isso que é tóxico. Álcool é o apodrecimento de açúcares que estão naturalmente presente no suco de qualquer fruta.
Você pega uma manga meio passada, meio amassada, quando você toma, não fica para estar meio gasosa? Sabe o que é aquilo? Fermentação. Aquilo é o início do começo da fermentação. Você deixa aquilo ali, vai virar mais cedo, vai apodrecer. Pois é, fermentação é isso, apodrecimento dos açúcares, no caso na fruta. Tá? Então o álcool é lixo, é tóxico, é a fumaça. Não, sabe, você não queima um pneu, sai fumaça preta? Pois bem, fermentação solta álcool. Não é fumaça, mas é álcool. Que é tóxico, você não pode respirar aquilo ali que faz mal. O álcool faz mal. Ah, pastor, mas eu vi um médico na televisão falar que uma taça de vinho por dia é muito bom. É verdade, mas sabe uma coisa? Você pode ter o mesmo benefício tomando uma taça de suco de uva integral. Não há nada num copo de vinho que a gente chama vinho alcoolizado, não há nada ali que não há naquele copo de suco de uva integral, sem álcool. Não tem nada aqui que não tem aqui. Ué, por que não promove então suco? Pois é o mundo todo que não convencer a gente que álcool faz bem. Álcool não faz bem. Você pode ter os benefícios, ou você vai ter uma maléfico do álcool. O álcool ele torra a sua célula do cérebro. O álcool ele estraga os seus órgãos. O álcool não é saudável. Mas na Bíblia, a palavra vinho aqui usado no versículo 11, o vinho, é a palavra hebraica yain. Yain. Yain é especificamente vinho fermentado alcoolizado. Nunca yain em grego. E por que traduziu vinho? Porque em grego, hebraico. Tá? O Velho Testamento, obviamente, é hebraico. Então, em hebraico, como no grego, a palavra vinho é vinho. Agora, no português traduzido, mas existem palavras específicas para tipos de vinho específicos, ou seja, alcoolizado ou não. E aí é uma palavra hebraica que denota vinho fermentado alcoolizado. Tá? Então, você começa tomando um copo de vinho. Copo de vinho, tudo bem. Aí você começa a tomar uma cerveja, uma pinga, fumar um cigarro, tá tudo associado, né? Quem bebe geralmente fuma, assim vai. Aí você fuma maconha, cocaína, crack. Quer dizer isso, pastor? É uma porta que você abre. Dificilmente vai ver alguém viciado em drogas que não toma álcool, que não fuma. Pastor, não é que fala na Bíblia que não pode fumar. Não, a Bíblia não fala não fumarás, mas fala que não deve ser escravo a nada, dominado por nada. Nicotina escraviza. Tá? Nicotina faz mal para o corpo, devemos zelar pelo corpo. Mas você vê a progressão. Tudo começa aqui, ó, primeiro passo. E muitas vezes, uma cervejinha, uma taça de vinho, uma cidra, uma coisinha, que em si não vai matar ninguém, não vai, mas é um começo. Como é que a gente evita o segundo passo? Evitando o primeiro. Como é que se evita o 50º passo? O primeiro. Tudo começa evitando o primeiro. Então é uma direção que você começa a dar à sua vida. E o vinho, a Bíblia fala, tira o coração, endurece nosso coração, nos afasta de Deus, tira nosso ânimo espiritual. Deus está dizendo, o vinho tira o coração. O álcool escraviza. Pergunte ao alcoólatra se o álcool não escraviza. Então a gente fala, você é crente, você não pode beber. Não, não é que eu não posso beber, eu não quero beber. Eu não quero beber. Agora você aí, passe uma semana sem tomar uma, passe um final de semana sem tomar. Não consegue, por quê? Escravizado. Tem gente que não pode passar um dia, tem que beber todo santo dia. Tem gente que até aguenta ficar segunda, terça, quarta, quinta sem beber. Mas chega sexta, sábado, domingo. Sabe o que é isso? É alguém que é viciado, é controlado. Não pode se divertir. Não pode ter nenhuma coisa se não tem álcool no meio. Impressionante. Tem que ter, se não tiver álcool no meio, nada é bom. Pode ser, rapaz, esse lugar é muito bonito aqui, essa lagoa, essa praia, esse parque, esse bosque, que maravilha. Seria bom tomar uma. E se não tiver uma dose, uma cerveja, uma coisa, lugar horrível, lugar chato. Não interessa a companhia, o local. Se não tiver álcool, não presta. E se tiver álcool, qualquer espelho nunca presta. Qualquer companhia presta. Pode ser a pior espécie de pessoa num lugar horrível. Se tem um álcool, tá tudo em casa, tá maravilhoso. Tá? Pode ser as piores pessoas nos piores lugares, não interessa. Tem álcool, tá tudo. Sabe o que é isso? Escraviza. Isso tira o coração.
Isso desanima espiritualmente, tá? Além de destruir a saúde. Temos que ter muito cuidado com isso. Provérbios 20, versículo 1. O vinho, e aqui a palavra vinho é a palavra yayin, ou seja, o vinho alcoolizado. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçada, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Ou seja, quem é dominado pelo álcool nunca será sábio. Ou seja, vai sempre ser o quê? Um tolo. Mas tu está dizendo, eu não estou dizendo nada, estou dizendo o que Deus está dizendo. Nunca será sábio. Ou seja, tira o coração, torna a pessoa tola. Tola. Então, vamos ter cuidado com isso. Terceira coisa, versículo 11. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. Agora, que interessante. O termo usado aqui em hebraico para mosto é a palavra tirushi. E a palavra tirushi é interessante, porque é traduzido aqui como mosto. Em outros lugares do Velho Testamento, ele é traduzido como vinho novo. Como assim? O suco de uva integral, o suco de uva que não foi fermentado. Ou seja, é o vinho bom. Esse termo tirushi, que é usado aqui, o mosto. Pastor, mas o mosto tira o coração? Eu pensei que o vinho, o alcoolizado, fermentado, o vinho, a cerveja, a cachaça, o uísque, enfim, isso e tira. E o mosto? Não é o vinho novo? Não é o vinho sem álcool? É. E por que fala que o mosto tira o coração? Porque ele não contém álcool é verdade, não é fermentado. Então qual o problema? Por que o mosto, tão inocente, tiraria o coração? Porque aqui, como em outros lugares da Bíblia, o vinho novo ou mosto é relacionado com luxo, bonança, riqueza e abundância. Entenda por quê. Como é que era feito o tirushi? O tirushi era a uva que era tirada, ela era espremida, geralmente ela era pisada, tá? Em alguns lugares fazia isso ainda, pega pode ser um tonel, pode ser feito de cerâmica, enfim, coloca as uvas lá, tem um escape do lado, e as pessoas vão lá e ficam pisando nas uvas e vai saindo o suco, aquele suco vai correndo para até encher. Então você imagina que é um processo demorado, laborioso. Tá? E lembrando, uma vez que era colhido o mosto, o vinho novo, muito em breve, depois de alguns dias, dependendo da temperatura até menos, o que começava a acontecer? Fermentar. Aí deixava de ser tirushi, não fermentado, não alcoolizado, e passava a ser o quê? Yayin, que é o fermentado alcoolizado. Então, você ter acesso a tirushi era uma coisa rara. E quem tinha dinheiro podia estar comprando tirushi das pessoas. Mas você ter acesso a tirushi era considerado um item de luxo. Tanto que, naquela época, o povão, as pessoas normais, faziam o quê? Pegavam aquele vinho fermentava e alcoolizava, ficava yayin, só que as pessoas faziam o quê? Pegavam aquele yayin e eles ferviam. Aquela fervência ia, tirar o álcool. Por quê? Porque o álcool evapora, né? Você pega o álcool, derrama assim na mesa, ele evapora, né? Então, eles ferviam, faziam duas coisas. Estou dando aula de como fazer vinho. Você fervia aquele suco, já fermentando, você fervia, aquilo tirava o álcool, aquilo parava o processo de fermentação, que tem que ser uma temperatura não muito alta nem muito baixa, senão a fermentação não ocorre. Tá? Por isso que a gente bota a coisa na geladeira. Né? Não apodrece, por quê? Temperatura baixa. Enfim. Então você pegava aquilo, além de tirar o álcool e parar a fermentação, você tira também a água, né, que evapora, e aquilo ficava um líquido grosso, quase como um xarope. Não era bem um xarope, mas ficava bem mais grosso, bem mais concentrado. Aí você guardava aquilo, porque agora estava concentrado, não tinha fermentação, o álcool saiu, o fermento foi morto pela fervura. Aí você fazia o que com aquilo? Aí você usava aquilo, talvez tinha um pequeno teor alcoólico, mas a questão não é essa. A questão é que você pegava aquilo e você reconstituía. Tu pegava um pote, botava talvez um ou dois dedos daquele xarope de uva e você completava com água, que era água geralmente de poço, e tem poço que tem um gosto barrento, não é? Então as pessoas tomavam aquilo tapeava o gosto da água, que muitas vezes era desagradável, mas você reconstituía aquilo e você fazia um ponche, um suco com aquele xarope.
Agora, o bom mesmo era o tiruche. Que era o quê? Que era o vinho recém-espremido. Só que era caro. Então entenda, na Bíblia, muitas vezes mosto e vinho novo está relacionado com abundância, com riqueza, com itens de luxo. Tá? Que itens de luxo tem quem tem dinheiro sobrando, né? Quem não tem dinheiro sobrando não tem itens de luxo. Você vê na internet aí que o fulano comprou um quadro por não sei quantos milhões. Meu filho, um quadro por 10 milhões, eu compro uma casa por 10 milhões. Não que eu tenha 10 milhões, mas um quadro pendurado na parede. Sabe por quê? O cara tem dinheiro o quê? Sobrando. Para dar milhões e milhões num quadro, num vaso, seja o que for. Tá? Ou seja, o que está dizendo aqui é o que tira o coração é riqueza, é luxo, abundância. Isso tira o coração. Além da luxúria, além do vinho alcoolizado, fermentado, o mosto que é inocente, mas representa luxo, abundância. Eu vou ler aqui um trecho de Ezequiel 16, versículo 49, que fala sobre a condenação de Sodoma. Sodoma sabemos que foi destruída lá no livro de Jó, a gente lê a respeito. Tá? Mas olha aqui a condenação, olha um dos erros que tirou o coração de Sodoma, tanto que Deus se afastaram tanto de Deus que Deus destruiu com fogo e enxofre do céu. Mas antes de chegar lá, olha o que fala aqui, olha. Ezequiel 16, 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. A irmã era outra nação, tinha lá, mas qual que era? A condenação, a iniquidade. Soberba, orgulho. Fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo isso, eu as tirei dali. Qual era o problema com Sodoma que levou ao que deu a destruição por fogo e enxofre? Sabe o que foi? Está aqui, olha. Soberba, orgulho, fartura de pão, abundância de ociosidade. O que é isso? Tempo demais. Não tinha que estar trabalhando, por quê? Estavam ricos. Para que trabalhar? Tinha abundância de iniquidade. A gente precisava o luxo de não fazer nada. Tinha abundância de pão. Tinha sobra, tinha luxo. Aí vem o quê? Vem o orgulho. Olha o meu quadro de 10 milhões de reais. Se alguém compra um quadro de 10 milhões de reais? É o orgulho. Olha a minha frota de carros importados banhadas a ouro. Olha como eu sou bom. Sabe o que é isso? Soberba, luxúria, abundância de pão, abundância de tudo. É como disse, riqueza, abundância, tira o coração. Por que Jesus falou, quão difícil é os ricos entrarem no reino de Deus? Por quê? Abundância, soberba. Tem demais, tem sobra, tem luxo, tem dinheiro, tem abundância. Isso tira o coração. Vá você evangelizar no Aldebaran. Tu nem entra. Mas se entrar, é mais difícil. Por quê? Está todo mundo lá com abundância, com sobra, todo mundo lá no... E aí? A Bíblia fala. O mosto, que representa abundância, luxo, tá? Coisa desse tipo, tira o coração. O vinho tira o coração. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado com essas três coisas. Tá? A luxúria, o vinho e o mosto tiram o coração. Tá? Você vê países ricos, Europa, Estados Unidos, países ricos, onde tem abundância, nível de vida alto, padrão de vida, lá que tirou o coração. Esses países não querem saber de Deus. Tá? Lá as igrejas fecham e são convertidas em bares, escritórios, apartamentos. Por quê? Endureceu o coração. Tirou o coração. Tirou o coração. Na Inglaterra, e eu falo com autoridade, como eu lá há muito tempo, mas na Inglaterra, na minha época, faz tempo isso, tá? Já saí de lá faz quase 20 anos que eu saí da Inglaterra, mas 2 ou 3% de toda a população, hoje é menos, eu não sei dizer o número, mas eu sei que é menos que isso, se declara cristão. E por cristão, aí você entra testemunho de Jeová, adventista, mormon, qualquer coisa,
que se identifica, que não seja budista, muçulmano, sikh, hindu, pronto. Se não é isso, não, você é cristão. Ou seja, cristão de verdade, bota aí, se muito, menos de 1%. Um dia a Inglaterra não era assim. Houve um dia que a Inglaterra era a fonte dos missionários, era a fonte do cristianismo. O que mudou? O mosto, a abundância de pão, a abundância de ansiedade, o padrão de vida, a riqueza. Não só a Inglaterra, qualquer lugar. Por quê? Porque o mosto, abundância, riqueza, luxo, tira o coração, gente. Tira o coração. Então nós temos que ter muito cuidado com isso também, para a gente não cair vítima a esse tipo de coisa. Tá? Lembrando, o diabo, o nosso inimigo, ele dispõe de riquezas. Para ele, riquezas é... Eu vou ler aqui Ezequiel 28:13, onde descreve Satanás. Como é que é, pastor? Descreve, tem uma descrição de Satanás. Ah, eu já sei. Ele é um cara feio, 2 chifrinhos, um rabo pontudo, um garfo e é todo vermelho. Não. O Novo Testamento fala que ele se transforma num anjo de luz. Não, transforma não, se transfigura, que é diferente de transformar, ele se transfigura, ou seja, ele aparenta. Mas olha o que fala lá em Ezequiel. Estivesse no Éden, jardim de Deus. Quem estava no Éden, jardim de Deus? Bom, tinha Adão, tinha Eva e tinha quem? A serpente, que era o diabo. Então, vamos lá. Estivesse no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Quer dizer isso? A cobertura, a pele dele era de pedra preciosa. Ele era coberto. O corpo dele não era uma roupa. Ele, a coberta dele, era toda pedra preciosa. Tá? Aí ele lista sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbâncro, esmeralda e ouro. Gente, isso era a pele dele. Era não, é a pele dele, é coberto, ele, ouro e pedras preciosas. Continua. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Sabe outra coisa que Satanás usa? Música. Ele, não é que ele tinha, assim, carregava o instrumento, fazia parte dele. Nós não temos corda vocal? Tá? A gente não pode bater palma? Pois é. Da mesma forma, Satanás, ele tem instrumentos que fazem música. Então o diabo tem uma arma que ele poderosa é a música e a outra é riqueza. Riqueza. Ele faz assim, ó. Tem uma casquinha que não vale nada aqui. Você sabia que a poeira no ar, 80%, se não me engano, talvez seja mais, é pele seca? De quem? De nós. 90, 80, não sei direito, mas a grande parte da poeira na casa da gente. Isso aqui, não é isso aqui? Pois é. Não tinha nada para estar limpo, foi bem limpado, mas sua casa, poeira, minha casa, poeira, no chão, em cima das coisas. Pois é. A grande parte daquilo é pele seca. A pele seca de Satanás é ouro, prata, diamante, safira, rubi. Outras palavras. O que para a gente não vale nada aqui, pele, pó, poeira. Pois é, sabe qual é a poeira e o pó de Satanás? O que nações e pessoas matam, roubam, guerreiam para ter riqueza. Impressionante. Então, ele pode dispor de riqueza. E a Bíblia fala que essa riqueza tira o coração. Nos afasta de Deus, endurece o nosso coração. Então, tem que ter cuidado. Riqueza errada? Não, tem riqueza que vem de Deus. Não há nada errado com riqueza. Provérbios 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Tem muita riqueza que traz dor, dor de cabeça, traz problemas. A bênção de Deus não traz consigo dores. Tá? Então quem busca luxo, materialismo, riqueza, acaba tirando o coração, endurecendo o coração. Tá? Então, note que todas essas coisas são coisas que Deus deu, mas o diabo corrompeu. Entendeu? O diabo sempre fala, pega o que Deus deu, ele estraga, corrompe, corrói. Tá? Então temos que ter cuidado para que nosso coração não fique endurecido. Tá? Para que nosso coração não fique corrompido. Não se afastar de Deus. E quando isso acontece, nós não temos o conhecimento. E mesmo se a gente tem o conhecimento, nós rejeitamos o conhecimento.
E ambas as coisas trazem o quê? Destruição. Sodoma foi destruída. A gente viu por quê. Tá? Então, vamos ter cuidado para a gente não perder o nosso coração.